Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu tô de volta com o quadro que eu acho que é o favorito de vocês, pelo menos é o que vocês mais pedem, mais elogiam e mais interagem, que é o Salvando Sua Redação com correção de textos reais de alunos reais. A gente vai dar uma olhada hoje numa redação de uma ex-aluna minha, foi minha aluna no ano passado e que tirou 980 na redação do Enem. A gente vai descobrir todos os truques que eu ensinei e que ela usa na redação, mas eu gostaria de saber qual é o seu quadro favorito. É o Salvando Sua Correção, sua redação de correção, ou é de repertório ou de comentário de tema? Qual deve ser o próximo vídeo que eu vou gravar para vocês? Solta a vinheta. Bom, a primeira coisa que a gente precisa conversar é que a nota 980 pode gerar uma certa forma de estranhamento entre vocês, mas ela é uma nota possível. Eu vou mostrar para vocês aqui. Os critérios de correção do Enem, né, as competências 1, 2, 3, 4 e 5 são, de fato, avaliadas de 40 em 40 pontos. Então, você pode, em cada uma delas, receber 200, 160, 120, 80, 40 e, eventualmente, 0. Aí você vira para mim e fala assim, poxa, Janaína, mas como que ela tirou 980 se, olhando esse esquema aí, ela só pode tirar 1000 ou 960. É muito simples, meus jovens. A nota final da redação do Enem é a média aritmética dos 2 corretores que pegaram aquela redação. E isso foi o que aconteceu com a Kathleen, que a gente vai corrigir a redação dela hoje, pelo seguinte motivo. Ela tirou 180 na competência número 1. O que isso significa? Ela teve 2 corretores, mas houve uma pequena discrepância na correção dos 2 corretores. Estou pegando a caneta aqui mais adequada. Isso significa que um corretor deu 160 na competência 1 e um outro corretor deu 200 na competência 1. E aí, o que eu tomei o cuidado para não ver essa redação antes de gravar esse vídeo? Eu tô gravando esse vídeo aqui na cara e na coragem, acabei de pegar a redação aqui nos meus arquivos e trouxe, tá? Até para eu tentar me aproximar do que os corretores do Enem fariam. A propósito, eu acho isso super importante. Mandem redações para serem corrigidas e aqui embaixo dos comentários deixem eventuais dúvidas sobre a correção de hoje, sobre o Enem 2020 ou sobre qualquer coisa que vocês me queiram aqui no canal comentando. Tranquilo? Então bora para a redação da Kathleen. Primeira coisa, eu tomei o cuidado, obviamente, de preservar a identidade da Kathleen, né? Deixei só o primeiro nome dela aqui, até para ela se reconhecer. E esse tema de redação é o tema do Enem 2020, que era o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Para corrigir esta redação, eu vou continuar usando aquele padrãozinho de cores de que eu já havia falado para vocês lá nos nossos últimos vídeos, tá? Eu estou usando o mesmo padrão de cores que é usado pelo Enem. Deixa eu colocar ali em cima para vocês marcarem, né? Para vocês guardarem. Competência número 1. Aê! Competência número 1. Ela é sinalizada com um roxinho, mas em geral eu vou marcar a competência 1 quando houver erros com uma marcação em vermelho. Competência 2, rosa. Competência 3, azul. Competência 4, um laranja. E competência 5, um verdinho. Aqui no canal temos vídeo explicando cada uma das competências e como subir as competências. Tem muita coisa aqui no canal. Deem uma fuçada no nosso acervo de vídeos. Tem bastante vídeo interessante. Então vamos para a correção da Kathleen. Primeira coisa que a gente vai observar aqui na redação da Kathleen é que ela começa já apresentando um repertório sociocultural, que é algo que é avaliado na competência 2. E, portanto, a gente vai usar um rosinha. Ela começa fazendo uma citação do texto constitucional,
O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 assegura a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Na hora em que ela faz isso, vou usar uma caneta um pouquinho mais fina, vai ficar mais bonitinho, ela já garante que tem uma outra área do conhecimento, tá? Que eu sugiro posteriormente seja retomada. Lembrando, outra área do conhecimento também pode ser chamado de repertório sociocultural. Cada região usa uma abreviação diferente, deixa aqui nos comentários. Qual é a abreviação que você e o seu professor usam? RSC para repertório sociocultural ou OAC para outra área do conhecimento, que é exigido na competência 2. No entanto, então ela me mostra que dentro do projeto de texto dela, ela vai construir um contraste. Então, no entanto, no Brasil odierno, apesar das garantias jurídicas. Então ela me mostra que ela vai fazer um contraste, mas ao mesmo tempo ela constrói aqui um mecanismo coesivo, porque ela está falando da garantia jurídica que está ali na Constituição. Então ela torna esse repertório produtivo que ela está articulando com a argumentação dela, beleza? Ok. Apesar das garantias jurídicas, tem-se, no sentido de existir, há desafios. Então aqui, ó, esse ter está escrito certinho, não tem que ter um circunflexo, porque ele não indica posse, ele indica existência, portanto ele não é flexionado. Outro detalhe importante, ela deixou um hífen aqui para mostrar que quebrou a palavra e um outro hífen aqui para colocar o hífen que faz parte da palavra. Translineação perfeita. Desafios em promover a saúde, em especial a saúde mental. Então ela já está fazendo o recorte de saúde mental, que faz parte do tema, e ela já mostra uma problematização. Isso, que é o que veio antes, então é um mecanismo coesivo, se deve a... Aí faltou um acento, primeiro desvio gramatical que eu peguei, se deve à inércia governamental, então ela está apontando aqui a causa número 1, e a sociedade do espetáculo número 2, tá? Então aqui são os dois principais argumentos que ela vai apresentar, e aí o projeto de texto que é avaliado na competência 3, essa sensação de que o texto foi muito bem planejado, isso precisa ser aprofundado posteriormente, tá? Então vamos ver o que ela fez aqui. Assim, então, mecanismo coesivo, porque ela está fechando a introdução, é evidente, superposicionada, a necessidade de ações estatais a fim de extinguir os estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Então, ela ainda aponta a proposta de intervenção que ela vai apresentar posteriormente. Então, a gente observa que ela fez uma tese complexa, porque tem mais de uma estratégia, ela colocou contraste, responsabilização e antecipação da proposta de intervenção, tá? Uma outra coisa que ela fez aqui na introdução, que o Enem permite, mas eu acho deselegante em termos textuais, é copiar o tema. O Enem não penaliza, mas eu vou ser muito sincera, eu acho deselegante fazer isso. Não copia o tema igualzinho, não, você pode mais do que isso. Faz uma paráfrase, usa o campo semântico, o vocabulário para fazer isso. Mas lembrando sempre que deselegância não perde ponto. Se a gente pensar, por exemplo, que tem gente que usa pochete, né? E, sei lá, não paga imposto a mais, apesar do mau gosto. Deixa aqui nos comentários para a gente quebrar o gelo, se você eventualmente se sentiu ofendido ou não, qual é a coisa mais deselegante que uma pessoa pode usar ou fazer. Pode ser no texto, pode ser na vida. Voltando, ela começa a fazer o desenvolvimento 1. E para marcar a ordem dos argumentos, ela pôs, a princípio, é válido salientar, porque ela está dando destaque a esse argumento, a incúria, pelo amor de Jesus Cristo. Eu nunca usei a palavra incúria na minha vida, tá? Incúria tem a ver com incompetência, negligência, uma certa indiferença, mas vou ser muito sincera, eu nunca usei a palavra incúria na minha vida. Mas tá certo, tá certo.
É válido salientar a incúria do poder público, então ela está retomando o que ela havia apresentado lá na introdução como causa 1, então eu vou grifar aqui para dar destaque, em amparar os doentes mentais no Brasil. Ela vai explicar isso, que é o que aconteceu antes, porque, conforme de acordo, segundo defendido pelo filósofo Thomas Hobbes, então ela está apresentando a outra área do conhecimento dela, o repertório sociocultural ou a outra área do conhecimento número 2, à medida que os cidadãos exercem seus deveres, é incumbido ao Estado, por meio do contrato social, garantir os seus direitos. É muito mais comum e reconhecido o Estado é incumbido de, tá? Mas ok, não acho que o corretor do Enem pegaria isso aqui não. Então ele está falando do papel dentro desse movimento contratualista e o Thomas Hobbes é um membro do contratualismo, de o Estado ter um contrato social, uma série de obrigações a serem cumpridas com seus cidadãos. Ok, só que ela ainda não me falou o que isso tem a ver com doença mental. Portanto, o repertório dela, apesar de ser externo à coletânea, apesar de ser legitimado, que filosofia é uma área do conhecimento, ser pertinente, mais ou menos, ele ainda não é produtivo. Vamos ver se ela garantiu a produtividade logo em seguida. Sob esse viés, que é uma expressão boa para indicar isso, observa-se que a esfera executiva, e aí a esfera executiva é uma maneira de retomar um dos níveis de organização do Estado, né? A gente tem a esfera jurídica, executiva e legislativa, né? A judiciária, executiva e legislativa, ok? Que são os 3 poderes. Isso é uma forma de retomada, isso é um jeito de garantir a coesão textual. Então, lembrando, coesão textual não precisa ser sempre sobre o uso de conjunções. Kathleen aqui foi uma boa aluna do meu cursinho virtual e guardou essa dica. Voltando. Sim, gente, eu sou puxa-saco mesmo. Rompe com esse pensamento, o pensamento anteriormente apresentado, e aí ela precisa explicar por quê. Uma vez que existem poucos profissionais capacitados, como psicólogos e psiquiatras, para atender a demanda de pacientes com doenças ou transtornos mentais no Sistema Único de Saúde, SUS. Aí eu vou virar para ela e falar assim, e daí? Qual é a relação disso com sua tese? E aí ela vai fechar o nosso e daí. Quem aqui é velho de canal sabe que eu mando sempre responder o que, por quê e daí. E lembrando, se você não sabe das minhas 3 perguntas o que, por quê e daí, é porque você não assistiu vídeos o suficiente neste canal. Voltando. Beleza. Por conseguinte, os indivíduos sofrem com o tratamento precário ou com a falta do tratamento, o que demonstra, e aí esse dele também é mecanismo coesivo, o que demonstra a inobservância estatal frente a essa questão. Ela retoma mais uma vez a causa de uma certa incompetência, uma inépcia. Gostaram da palavra, né, gente? Vou escrever a palavra inépcia aqui, porque vai que você quer usar, né, falar mal do governo. Jamais, eu nunca falaria mal do atual governo, mas sei lá, vai que eventualmente você quer criticar alguma coisa de um outro governo. E aí você pode falar da inépcia. Tem gente que xinga o governo de inepto. Beleza? Então, palavra chique do dia, para combinar com o incúria que apareceu lá no início da redação dela. Beleza. O que ela fez aqui? Retomou a causa 1, ou seja, ela fez um e daí, que é uma das 3 perguntas que eu sugiro que vocês façam toda vez que estão produzindo um texto. Vamos agora para o segundo desenvolvimento. Lembrando, ela tinha me prometido inércia, falta de ação governamental e sociedade do espetáculo. Vamos ver se ela faz isso depois. Além disso, porque ela está adicionando causas, né, ela optou por fazer um tipo de desenvolvimento que alguns professores chamam de blocos argumentativos, que é quando você tem mais ou menos a mesma abordagem nos 2 desenvolvimentos,
e, especificamente, ela fez um bloco argumentativo por adição de problemas, adição de causas. Ok, vamos lá. Além disso, convém ressaltar a sociedade do espetáculo. Ela está retomando o que ela me prometeu que seria a causa 1, mas vocês vão ver que ela é uma excelente aluna, Jana Rabelo, porque ela já aproveita o repertório como causa. Que gostoso. Kathleen, estou emocionada com o seu texto. Convém ressaltar a sociedade do espetáculo a partir da perspectiva do sociólogo Guy Debord. Aqui temos um probleminha, mas é um probleminha tranquilo. Originalmente, o Guy Debord é filósofo, mas no Enem você não perderia ponto por isso, não. Então, isso daqui é a terceira outra área do conhecimento dela. Então, vamos pular. OAC3. Para o autor, porque estou fazendo uma retomada, vive-se na modernidade uma realidade baseada em imagens oriundas dos meios de comunicação em massa, como as redes sociais e a televisão, lembrando que o Guy Debord falou da televisão, mas a gente pode aplicá-lo também às redes sociais, as quais... E aí eu tenho um probleminha, porque, na minha opinião, tinha que ser os quais, porque são os meios de comunicação de massa. Quando ela põe as quais, ela está retomando redes sociais e televisão, que é apenas um exemplo e não o núcleo da expressão. Mas ok, até aqui. Cultuam padrões estéticos e estilos de vida. Nesse sentido, porque eu estou retomando o argumento para aprofundá-lo, os espectadores e os usuários, beleza, aqui eu tenho um problema. Espectador, eu consigo entender que retoma televisão. Só que o usuário pode ser usuário de um monte de coisas, né? Por exemplo, tem gente aqui no canal que é usuário de Crocs. Não confundir crack com Crocs. Tem gente aqui que é usuário de aplicativos. Eu gostaria de saber, eu entendo que o texto queria fazer retomada de usuários, mas não fica tão claro não, tá? Então, eu acho que é uma retomada não muito legal e eu vou ser muito sincera, eu sou muito neurótica. Eu sugeriria que se respeitasse a ordem para facilitar a vida do corretor. Então, redes sociais e televisão, eu colocaria os usuários e espectadores dessas plataformas que retomam redes sociais e televisão. E aí temos um outro problema que é a falta do i aqui, tá? Então, vou colocar dois problemas. Eu inverteria a ordem, os usuários e os espectadores, e aí eu colocaria o complemento desses meios de comunicação, dessas plataformas, dessas mídias, tá? Então, aqui estamos achando alguns errinhos. São condicionados a buscarem tais padrões, os padrões que foram apresentados logo antes, né? Esses padrões aqui, estéticos e de estilo de vida, haja vista que, uma relação explicativa, somente esses padrões, até aqui tudo bem, essa elipse aqui está perfeita, você pode fazer uma retomada pela ausência do elemento, aceitos na sociedade. Diante disso, porque me parece que ela vai fechar o argumento, aplicando isso à saúde mental, ao não atingirem tamanha idealização, que é a idealização feita antes, parte desses cidadãos desenvolvem transtornos mentais e alimentares. E aí a gente chega de fato no tema. Como ansiedade, depressão, que são dois que estão na coletânea, então mostra que ela leu a coletânea, e bulimia, fruto da frustração, ok? Aí deveria ser frutos, aqui ficou meio bagunçado, não ficou bom não, hein? Então vou pôr aqui, eu não sei se ela quer apagar aquilo ali ou não. Não era para apagar aquele S. E da baixa autoestima em relação ao padrão consumido no meio virtual. Ok, fechou esse parágrafo. Fechou o primeiro. Só que eu tenho uma treta para os senhores, tá? Então, vamos para a treta. Queridos, vocês viram que, de fato, ela não falou dos estigmas, dos preconceitos, da psicofobia associada às doenças mentais no Brasil? Ela fala das
causas da doença mental, a sociedade do espetáculo, e qual é o posicionamento do governo diante disso, que é um posicionamento inepto, inerte, que não faz nada. Mas, de fato, ela não falou do que ela deveria falar, tá? Ela fala que essa falta de ação do Estado contribui para o estigma, mas não como. Portanto, temos uma treta. Voltamos para a nossa câmera. A treta é, para mim, ela tem uma abordagem insuficiente dos estigmas. Parece que o Enem não pegou isso não, mas isso é porque eu sou mais chata do que o Enem em média, ok? A propósito, quem é velho do canal, põe aqui nos comentários qual é o apelido que eu tenho de tão chata na correção que eu sou. Por favor, coloca aqui embaixo, porque faz muito tempo que ninguém me chama assim. Voltando, conclusão. Vamos ver se ela conserta isso no finalzinho. Dessarte, porque afinal de contas uma pessoa que usa incúria vai usar Dessarte. Acho coerente. Funcionou. Dessarte. Urge que. Então ela está indicando aqui a estrutura da proposta de intervenção. Urge que medidas sejam tomadas a fim de amenizar as consequências associadas às doenças psicológicas no meio civil brasileiro. E aqui eu vou xingar a Kathleen, porque eu vou ser muito sincera, ela não fala das consequências associadas às doenças psicológicas, ela fala das doenças e suas causas e do enfrentamento ou o não enfrentamento dado pelo governo. Para mim, isso é um problema de competência número 5. Isso aqui, ó, não foi abordado. Então, eu vou sinalizar. Portanto, é dever do Ministério da Saúde. Então, vamos colocar aqui, ela fez um agente e aquele a fim de indica o objetivo. Órgão responsável por ações públicas na área da saúde e me parece pelo uso dos travessões e por ter se justificado a escolha do Ministério da Saúde, que se trata aqui de um detalhamento. Órgão responsável por ações públicas na área da saúde, contratar e capacitar são as ações. Profissionais como psicólogos e psiquiatras, e aí esse como aqui é um elemento que indica detalhamento por exemplificação. E aí esse argumento tem a ver, sim, com a falta de profissionais que tinha sido mencionado lá no desenvolvimento, por meio de, então ela está indicando o meio, de concursos públicos e cursos profissionalizantes no intuito de, esse no intuito de indica objetivo ou finalidade. Então, a gente percebe que, no final das contas, aqui em cima, ó, ela não estava fazendo um objetivo, ela estava fazendo uma estrutura que no Enem é facultativa, mas que eu ensino os meus alunos a fazerem se houver espaço e tempo para isso, que é o gancho, que é uma frase que retoma a argumentação anterior e amarra na proposta de intervenção. O Enem não cobra, mas eu treino os meus alunos no meu cursinho para fazerem isso para ficar mais elegante. Então, ela fez um gancho ali, ó. Beleza, a primeira proposta dela já está completa. Ela pôs objetivo ou finalidade, agente, ação, meio e detalhamento. Ela já ganhou 200 na competência número 5. Só que ela é minha aluna e ela pensa assim, quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. Se eu tenho uma proposta de intervenção, quero 2, quero mais. Então, ela faz ademais. Então, o mecanismo aditivo deve-se também, outro mecanismo aditivo, junto ao Ministério da Educação, agente, informar e alertar ações, os espectadores e os usuários a respeito. Excelente ter tirado essa crase aqui, porque respeito é uma palavra masculina, não pode ter acento, né? Não pode ter crase de jeito nenhum, pus minha cara lá do outro lado, da pressão estética imposta pela mídia. Dessa forma, que ela está concluindo, será possível que o artigo 196 seja, de fato, uma realidade no Brasil odierno.
Aqui ela está matando 2 coelhos com uma cajadada só. Ela indica o efeito da proposta de intervenção dela e, ao mesmo tempo, ela usa uma coisa que no Enem não é obrigatória, que é a frase de fechamento, e ela usa um truque que eu ensino para os meus alunos, que é aproveitar a frase de fechamento para retomar algum repertório sociocultural anterior. Para quê? Para fortalecer o projeto de texto. Então, Kathleen, meu coração é todo seu. Voltando, ela faz aqui uma retomada da primeira outra área do conhecimento, tornando-a ainda mais produtiva. Bom, vocês viram aqui vários truques que quem é velho de canal já conhece, já sabe que eu ensino, nenhuma grande novidade, mas eu acho que vale a pena pegar esses truques que eu mostrei aqui aplicados ao Enem 2020 e jogar nas suas outras produções. Os temas mudam, mas as estratégias permanecem as mesmas. No caso da redação da Kathleen, gente, eu vou ser muito sincera, eu não acho que ela mereceu a nota que ela tirou, não. Primeiro, eu acho que sim, ela acaba por cometer mais de 2 desvios gramaticais, portanto, aqui, a nota que eu daria para ela, opa, quase que deu aqui, hein? Opa, aí. A nota que eu daria para ela aqui é um 160, para mim um 160 sem dúvidas. Competência 2, ela fala de estigma, ela menciona estigma associado às doenças mentais, 200, mas ela não aprofunda os estigmas, tá? E ela não fala das consequências das doenças mentais que ela tinha retomado lá embaixo na frase de gancho da proposta de intervenção. Então, isso para mim é um 160. Competência 4, perfeita, maravilhosa, 200. Todos os mecanismos coesivos entre e dentro dos parágrafos estão perfeitos. E competência número 5, a primeira proposta dela está completíssima. Então, Kathleen e demais alunos. Kathleen, eu acho que, apesar de eu ter ficado super orgulhosa dela tirar 980 no Enem, isso merece mais um 920. Por favor, deixem seus comentários ao fim deste vídeo, me falando, vocês acham que eu peguei pesado, fui justa ou fui muito boazinha? Lembrando sempre, este canal é feito a partir do que vocês querem. Este canal dá 920 para essa aluna. Cabe a vocês agora escolherem qual é o tema da minha próxima gravação. Foi um prazer, devo falar que mais uma vez estava com saudade de gravar com vocês e depois de ler os comentários e a gente se vê. Vocês é que vão decidir a próxima coisa que eu vou gravar. Até!